Boa tarde a todos aqueles que estão chegando por aqui. Daqui a pouco já fica aqui a minha saudação, a minha boa tarde ou meu boa noite. Nós estamos dando continuidade hoje ao nosso Eu, Você e a Bíblia sobre 2 Coríntios, capítulo 5. Ontem nós conversamos sobre o capítulo 5, versículos de 1 a 10. Eu disse que eu imaginava que não ia conseguir abordar esses 10 versículos de uma vez e não consegui mesmo. Então hoje nós vamos continuar tratando a respeito de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, ok? Será 2 Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 10, parte 2. Então eu estou por aqui, aguardando o Instagram alertar você que nossa live está começando. Publicado, vou fixar aqui e vou ficar aguardando a sua chegada por aqui. Olha aí, a Norma já chegou aqui. Olá, Norma, muito bem-vinda, é muito bom ter você por aqui, ok? Me ajuda aí, usa o seu direct, já avisando as pessoas que nós estamos começando por aqui a nossa live. Eu não sei porque o Instagram ele não tem avisado, né? O pessoal aí. Então, manda aí um alô para a turma, dizendo que nós estamos na área por aqui, para eles virem participar conosco, se possível. Estou aqui selecionando algumas pessoas aqui. Eu seleciono meio a olho para que a turma venha participar conosco. Tá bom, esses aqui que eu enviei. Então vamos ver aí quem é que está entrando por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu falei oi para Norma. Sou nutricionista. Sol, é isso? Sol nutricionista, bem-vinda. Olá, Arlindo, bem-vindo também. Reis Bregalante, bem-vindo. Terezinha, Rubens, Cristina, chegando por aqui. Oi, Reis. O Arnaldo chegando aqui com a gente também. Ana Kelly, provavelmente aí com as meninas. A Cecília, Janaíne, espero que esteja junto com o João. São todos muito bem-vindos. Vamos lá. Quero lembrar você que entrou aqui, que as nossas lives do Eu e Você e a Bíblia, elas ficam todas aqui salvas, ok? No meu Instagram, linkado ao IGTV. Então você tem condição de assistir qualquer uma que você tenha perdido e também divulgar para os seus contatos, os seus amigos, ok? Outra forma de você assistir essas lives aqui é através do canal da CP Vinhedo no YouTube. Elas também estão ficando salvas lá, a partir dessas de 2 aos Coríntios, ok? As anteriores elas se encontram também no YouTube, mas no YouTube da minha conta Plataforma do Reino, tá bom? Meu canal da Plataforma do Reino. Então, vamos lá, você que está entrando, nunca participou, está participando pela primeira vez, essa é uma live de estudo bíblico, tá certo? Começamos ela lá ano passado, em março do ano passado, por causa da questão da pandemia, e nós, a pedido aqui do pessoal, fomos mantendo, e aí nós já fomos estudando vários textos da Bíblia, já estudamos o Evangelho de Marcos, já estudamos Gênesis, já estudamos 1 Coríntios, agora nós estamos estudando 2 aos Coríntios, ok? Estamos no capítulo 5, então venha participar com a gente, torne isso uma rotina aí na sua agenda, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Maristela, bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Paz Reis
Joslaine, bem-vinda também. Olá, Sônia Schurk. E aí, Joslaine, aí diretamente de Portugal com a gente, que legal, muito bom, viu? Beijão para você e para todos aí. Olá, Sônia Schurk, bem-vindo, Oswaldo, bem-vindo também. Brígida, lá do Canadá, participando com a gente. Que bom que você chegou. Olá, Simone. Muito bom ter você aqui com a gente também. Veja aí, a nossa live, ela é internacional, né? Nós temos pessoas aí de várias partes aí do mundo participando com a gente. Isso é muito legal. Oi, Joslaine. Oi. Muito bacana, viu? Ter você aqui com a gente. Reis... oi, Ruth. Agora sim, agora eu tô sabendo quem é. Tudo bem com você? Beijão, querida. Deus abençoe você, ok? Todos aí da sua casa também. Muito bom, Joslaine, ter você aqui com a gente também. Que legal. Muito bem, como eu falei, está fixado aí, ó. Nós vamos hoje olhar para 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Na verdade, eu estou chamando de parte 2, porque ontem a gente já começou a trabalhar 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10, mas eu só consegui desenvolver até o versículo 5. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então ontem nós trabalhamos capítulo 5, versículos 1 a 5, e hoje eu vou dar continuidade, tá bom? Hoje eu vou dar uma repassada bem rapidinha aí nos primeiros versículos, não vou fazer comentários deles, vou fazer apenas uma menção para a gente poder dar continuidade, mas se você quiser algo um pouco mais detalhado, basta você olhar aqui na minha conta do Instagram, depois que terminar essa live, você vai encontrar a live de ontem e você pode assistir, tá bom? Quem mais que está entrando por aqui? Frango frito, opa, muito bem-vindo, isso aí deve ser bom, hein? Olá, mãe, minha mãe entrou por aqui também. Beleza, gente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que já se encontram aqui conosco, no Eu, Você e a Bíblia. Obrigado pelo recurso da tecnologia, da internet, que nos possibilita ter contato com pessoas nas mais diversas localidades, tanto perto da gente quanto longe, como o pessoal lá de Portugal, lá do Canadá. Muito bom, Senhor, ter cada uma dessas pessoas aqui com a gente. Eu te agradeço pela tua palavra, muito obrigado, nós amamos a tua palavra, nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor que inspirou a tua palavra esteja trazendo revelação do coração do Pai ao nosso coração por intermédio das Escrituras nesse momento. Obrigado por aqueles que vão ter acesso ao conteúdo daquilo que a gente vai estar compartilhando aqui em outras ocasiões, que seja relevante e abençoador para a vida deles também. Pai, nós continuamos orando e suplicando em favor da sua intervenção, da sua misericórdia para com a humanidade, frente a toda essa situação que a gente tem vivido com esse novo vírus que surgiu e que tem destroçado a vida de tantas pessoas, trazendo sofrimento, dor, caos, medo, ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, que nós, como parte do teu povo, possamos nos colocar de joelhos diante do Senhor, com as nossas mãos estendidas em intercessão, Senhor, por essa situação, por cada pessoa, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o teu poder de cura seja liberado, em nome de Jesus. Senhor, dê ordem aos teus anjos para que eles venham e exterminem a força e o poder desse vírus, que ele não continue a se proliferar, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, com sua graça, aqueles profissionais que têm estudado e procurado encontrar uma cura em um combate para esse vírus, o desenvolvimento de uma vacina, de tratamentos. Senhor, libera revelação para essas pessoas, para que possam chegar a isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e traz segurança ao nosso coração como parte do teu povo, para que a gente tenha, sim, prudência e sabedoria para lidar com toda essa situação, mas não sejamos conduzidos pela ansiedade, não sejamos conduzidos pelo medo, Senhor. Em nome de Jesus,
nós experimentamos a realidade do teu amor. A tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo. Então nós não queremos ser dirigidos pela ansiedade, nós não queremos ser dirigidos pelo medo, Senhor. Eu oro também por pessoas aqui que estão enfrentando algum outro tipo de enfermidade, Senhor amado. Outras enfermidades têm ceifado a vida de pessoas, como câncer, Senhor. Em nome de Jesus, nós amaldiçoamos o câncer. Em nome de Jesus, que haja o extermínio dessa enfermidade na vida de pessoas que estão sofrendo com ela. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, que a cura do Senhor se manifeste de uma forma mais intensa, que o Senhor dê capacidade e sabedoria aos médicos para que eles encontrem caminhos de cura, Senhor, para essas enfermidades, ó Deus, porque nós cremos que a cura vem das tuas mãos, seja ela por um caminho natural, seja ela por um caminho sobrenatural, porque o natural e o sobrenatural são realidades apenas para nós. Tudo é a mesma coisa diante do Senhor. Então, ensina-nos a andar nessa revelação, ensina-nos a andar nessa convicção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu ver quem mais está com a gente por aqui, depois que eu comecei a orar. Márcia Amaral, bem-vinda, minha querida. Fabiana Guzmão, bem-vinda também, querida. Fala, William, que legal que você está aqui com a gente, Deus abençoe você. Aline, Anthony aí em Manaus. Fala, Johnny, meu querido Johnny, amigo aí da MPC, lá de São Luís, que Jesus abençoe a sua vida também. Ok, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10, eu vou reler o texto, ou ler o texto hoje, pela primeira vez aqui com vocês. Estamos certos de que, se essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial, porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e concedeu-nos o Espírito como plena garantia daquilo que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distante do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos, porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja o bem, quer seja o mal. Muito bem, então esse é o texto. Eu quero apenas lembrar você e dizer para aqueles que estão participando conosco pela primeira vez que você deve ter aí na sua mão a sua Bíblia, você deve ter um material de anotação para você tomar nota, ok? Alguns gostam de escrever na própria Bíblia, pode fazer isso também, óbvio. Mas tem um materialzinho de anotação, é sempre legal, porque você pode escrever aí as suas dúvidas. E na live de sexta-feira, nós não temos a exposição, ok, do texto bíblico. Nós temos uma live de interação, onde eu procuro responder perguntas que sejam direcionadas por vocês que estão participando aqui dos estudos e que tenham ficado com algum tipo de dúvida, ou ouvir de vocês a interação com aquilo que a gente está colocando aqui, e até mesmo poder aprofundar algum tema ou algum texto que a gente trabalhou, mas que você ainda gostaria que eu tratasse de uma forma um pouco mais detalhada, ok? Então tudo isso acontece na sexta-feira. Eu resolvi fazer essa live assim às sextas-feiras, porque durante a semana o pessoal sempre me perguntava
se poderia fazer perguntas aqui, etc., para eu ficar parando a exposição aqui para dar respostas, acaba perdendo o fio da meada. Então você toma nota aí das suas dúvidas e na sexta-feira você participa da live com a gente, fazendo as suas perguntas, que será a live que eu vou poder responder para você, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Quem mais entrou aqui? A Carmen Silvia entrou por aqui. Muito bem, bem-vinda, Carmen, é muito bom ter você aqui com a gente também. Bom, vamos lá. Paulo, ele termina o capítulo 4 falando que nós não vivemos baseados nas coisas que nós vemos, nós vivemos baseados nas coisas que nós não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, as que não vemos são eternas. Quando ele diz isso, ele não está fazendo um contraste entre realidades, vamos colocar assim, materiais e realidades espirituais. Ele está fazendo um contraste com as realidades dessa presente era má e da era por vir, que nós vamos experimentar na sua plenitude com o retorno de Jesus, mas que nós já desfrutamos agora através da presença do Espírito Santo de Deus, que foi enviado para nos selar, para habitar em nós, para estar conosco. Então as realidades invisíveis das quais Paulo está falando aqui envolvem situações concretas, ok? Envolve espaço também, envolve matéria e etc., só que dentro de um outro contexto, que é o contexto do céu, ok? Céu e terra foram criados para terem conexão e a queda nos rompeu com essa conexão. Então, muitas vezes a gente lê esse versículo do 4, verso 18, e a gente acha que Paulo está dizendo que as coisas imateriais, eu vou colocar assim para ficar melhor, as coisas imateriais, elas são mais importantes para Deus do que as coisas materiais, mas não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que as coisas invisíveis do presente, do século por vir, que já estão manifestadas aqui, que já podem ser acessadas por nós aqui, é que conduz a nossa vida quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, e não as coisas visíveis dessa presente era má. E aí no capítulo 5 ele usa um exemplo a respeito disso, falando sobre o nosso próprio corpo humano. Ele diz, olha, em resumo o que ele diz é o seguinte: a nossa vida não vai acabar quando nós morrermos, o nosso corpo não vai deixar de existir quando nós morrermos. Esse corpo, ele é uma tenda, ele é uma habitação, ele é uma vestimenta da nossa existência, e ele será revestido de uma nova habitação, ele será revestido de uma nova vestimenta que Deus já preparou para que nós possamos usufruir dela e estar guardada com ele nessa realidade do mundo espiritual, ou desse mundo que nós não podemos ver com os olhos naturais. Então Paulo está usando aqui um exemplo, que envolve a nossa própria vida física, ok? Ou seja, o ensino que as escrituras nos trazem não é que nós estamos vivendo nesse mundo aqui material e que o céu é um mundo imaterial, e quando a gente morrer, então nós vamos ser uma espécie de fantasminha, de uma alma penada, ok? Vivendo, né, eternamente em algum lugar aí, sei lá, qualquer. Ok? O que ele está falando é que o céu, que a gente não enxerga, a realidade de Deus, dos anjos, a realidade que Deus está preparando para nós, uma nova terra, um novo céu, a nova Jerusalém, todas essas coisas, elas são concretas, elas são reais, embora elas sejam invisíveis, ok? E elas já estão à nossa disposição e nós aguardamos-as pela fé. Ok? Então nós vivemos a nossa vida aqui, nesse momento inseridos dentro dessa presente era má, limitados por realidades que estão conectadas com essa presente era da rebelião, essa presente era da queda, mas nós já estamos experimentando as realidades do futuro na nossa vida, no nosso presente, por causa da ressurreição de Jesus, trazendo então uma nova criação
ele trabalha isso no capítulo 4, ok? Depois você vê a live aí do capítulo 4 para você ver a explicação disso, trazendo à tona então uma nova criação, aonde a gente já está desfrutando de muitas dessas realidades de forma não plena, mas de forma significativa, de forma potencial, ok? E aí ele usa essas duas metáforas, esses dois exemplos, ok? Para mostrar para a gente como nós não vamos deixar de ter a nossa experiência concreta, ok? Na realidade do reino de Deus quando ele vier na sua totalidade. Ele começa o capítulo 5, versículo 1, usando uma metáfora falando a respeito do seu corpo, baseado numa metáfora que o próprio Jesus usou para ele, quando ele, numa discussão com seus inquiridores, ele diz, derrubem esse edifício, derrubem esse templo, e daqui 3 dias eu o reedificarei de novo. Jesus estava se referindo, usando a metáfora então do edifício, a metáfora do templo, para o seu próprio corpo. E é o que Paulo faz aqui. Ele fala que se essa habitação terrena que nós temos, ele está se referindo ao corpo. E aí ele usa 2 exemplos para elucidar isso. Ele usa o exemplo como se o nosso corpo fosse uma tenda. Dentro do contexto dele lá, havia muitas pessoas que viviam em tendas e eles trocavam, né, o material da tenda de tempos em tempos para um material melhor quando se tinha possibilidade. Então ele usa esse exemplo que era muito coerente para a época deles, né? Dizendo que a gente tem uma tenda aqui, mas Deus tem uma tenda melhor para nós, feita com um material melhor para nós. Ele está falando de um corpo espiritual que vai envolver esse nosso corpo natural. Ele não diz que vai envolver o nosso corpo carnal, ok? Porque a expressão carne para Paulo tem a ver com uma constituição de rebelião presente no nosso ser, no nosso corpo natural. Então, o corpo espiritual vai revestir o corpo natural e essa realidade da carne vai ser extirpada para sempre, ok? Ela já foi destruída pelo poder da ressurreição de Jesus. Nós já, apesar de ainda estarmos em contínuo conflito com a carne, nós já estamos livres do seu domínio sobre a nossa vida. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, isso é ocasião para outro estudo, né? Mas de acordo com o apóstolo Paulo, nós já podemos vencê-la, ok? Então, o outro exemplo que ele dá aqui é a da vestimenta. Ele diz que aquele que está vestido não quer ser despido, ele quer ser revestido. Então ele está falando que a expectativa de todo mundo, quando ele fala vestido aqui, é vestido pelo corpo, quando ele está apresentando aqui a ideia de que ninguém quer perder a vida, ninguém quer perder o corpo, não é? Isso é um contraste com a mentalidade grega, que achava que o corpo era mau e a alma era boa. Então, dentro da filosofia grega, Platão, Aristóteles, né, e outros, isso dá viés ao gnosticismo, que influenciou a igreja cristã, e hoje muitas pessoas que são cristãs, vejam, eu não estou dizendo que elas não são salvas, eu creio que elas são cristãs, creio até que são salvas, elas vivem de forma enganada a vida da fé, a vida do reino, por causa desse elemento do gnosticismo que faz essa dicotomia entre a ideia do material e a ideia do espiritual, como se fossem duas coisas separadas e como se o espiritual fosse mais significativo e mais importante do que o material, coisa que as escrituras nunca mostram para nós, ok? E isso talvez domine a gente mais do que você imagina. Por exemplo, muitas vezes nós não achamos muito significativo ou importante, como parte da proclamação do Evangelho, a cura física das pessoas, né? Mas ela a cura nas Escrituras é vista como, do corpo, do físico, é vista como salvação, tanto quanto a redenção, ou seja, a cura da alma, a cura do espírito, ok? São apresentadas exatamente da mesma forma, exatamente da mesma maneira, mas nós muitas vezes valorizamos mais a ideia de que é mais importante a pessoa espiritualmente, né, estar
salva do que fisicamente está salva. Eu entendo o que a gente está querendo dizer quando a gente fala assim, mas na perspectiva bíblica não existe essa separação. As duas coisas, elas são absolutamente iguais e elas são absolutamente importantes para Deus, e a maior prova disso então é a própria ressurreição de Jesus. Jesus é o primogênito da nova criação. Quando Jesus ressuscita, o corpo de Jesus é revestido por um corpo de imortalidade, que é o mesmo corpo que nós vamos possuir, que nos revestirá. E o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, então, é um elemento de defesa, né, frente aos cristãos de Corinto, de que nenhum de nós deseja, na verdade, ser despido, ou seja, nenhum de nós deseja perder o corpo físico para viver, então, apenas a partir da alma. Todos nós, na verdade, desejamos ser revestidos, né, de um novo corpo, revestidos pelo corpo glorificado e eterno que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e que desfrutarão por toda a eternidade da sua vida e do seu relacionamento com Ele. E ele termina então essa reflexão dele no versículo 5, dizendo que a garantia que a gente tem de que isso é assim, de que isso vai acontecer, é que nós já temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele está vivendo em nós. Assim como ele ressuscitou o corpo, há de ressuscitar o nosso corpo físico dos mortos. E a prova disso é que ele já ressuscitou o nosso espírito que estava morto, ou seja, é por isso que a gente fala que nós nascemos de novo, e ele já está vivendo, já está habitando em cada um de nós. Então a presença do Espírito Santo de Deus em nós hoje é a garantia de que as coisas invisíveis que Paulo menciona aqui, elas são reais e elas serão experimentadas por cada um de nós. E aí então ele continua, agora eu vou entrar no versículo 6, ele continua dizendo, com base nessas coisas todas que eu acabei de relembrar aqui para vocês que assistiram a live de ontem, e introduzir para aqueles que não assistiram e estão assistindo hoje, que por causa dessas realidades nós andamos no momento sempre com confiança. Olha o verso 6. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui, nada mais é do que aquilo que ele falou no capítulo 4, verso 18. Ele está dizendo, olha, nós temos a confiança de que as realidades que nós não enxergamos, que nós não vemos, elas estão aí, elas são, de fato, aquilo que vai permanecer, aquilo que vai durar, e aquilo que nós enxergamos e vemos hoje é transitório, é passageiro, não vai permanecer. E nós andamos aqui com essa confiança, mesmo sabendo que, enquanto nós estivermos presentes nesse corpo aqui, nesse tabernáculo aqui, nessa tenda da velha dispensação, nessa tenda da realidade marcada pela queda, nós estaremos distantes do Senhor. Então, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Jesus, de acordo com as Escrituras, ele é baseado na fé, ok? Às vezes nós temos a percepção da presença dele, às vezes nós temos experiências com a manifestação e com o mover dele de tal maneira que se torna muito perceptível a presença dele para nós, mas a maioria das vezes e na maior parte do tempo nós caminhamos convictos de que nós estamos sendo habitados pela presença do Espírito Santo de Deus, mas nós estamos ausentes ou distantes do Senhor. O Senhor aqui que ele está falando é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão Senhor sempre ou quase que sempre se referindo à pessoa de Jesus, ok? Quando ele fala a respeito de Deus, na maioria das vezes ele usa a expressão Deus mesmo, ou ele usa a expressão Pai,
ou o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele usa a expressão Senhor, ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Então veja, nós andamos com Jesus, ou nós andamos com Deus por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é a representação da presença do Pai e da presença do Filho que estão conosco. Mas o Pai e o Filho são pessoas diferentes da pessoa do Espírito Santo, embora eles tenham exatamente a mesma natureza, e por causa disso nós possamos dizer que Jesus mora em nós, que nós nos relacionamos com Ele, que nós somos habitados por Ele. Mas é muito importante você entender que Paulo aqui ele está pensando na pessoa ressurreta de Jesus, na pessoa humana ressurreta de Jesus. Quando Jesus é ressurreto dos mortos, ele não deixa, como eu falei, ele não deixa de ter um corpo. O corpo dele agora é um corpo glorificado, mas ele continua sendo um corpo. De acordo com as Escrituras, onde é que está Jesus? De acordo com as Escrituras, Jesus está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus está no céu. Jesus, ele pode, de tempos em tempos, de quando em quando, com um ou outro, manifestar a própria presença pessoal dele, mas isso é uma exceção. A regra é Jesus se fazer representado agora aqui por nós, através da presença do Espírito Santo que está vivendo e habitando em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz que enquanto nós estamos vivendo nesse corpo, nós estamos ausentes da presença do Senhor, no sentido da presença física de Jesus, da realidade física de Jesus. Como eu disse, no mundo por vir, no reino de Deus pleno, continuará havendo a realidade física. Espiritual, uma realidade diferente, mas é uma realidade concreta, ok? E aí ele diz que isso é assim porque nós vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Então no verso 7 ele está dizendo aquilo que eu falei, exatamente o que ele explicou no capítulo 4, verso 18. Ele está dizendo, olha, nós andamos não por aquilo que a gente enxerga, mas por aquilo que a gente não enxerga. Nós andamos pela fé, nós andamos pela convicção de fatos que não se veem, pela certeza de coisas reais que nós estamos esperando. Então, enquanto a gente estiver vivendo aqui, enquanto esse corpo, essa tenda velha nossa, né, da nossa natureza terrena, não for revestida da imortalidade, da nova tenda, do novo corpo glorificado que Deus tem preparado para nós desfrutarmos dele por toda a eternidade, nós não vamos poder ter um contato direto com a realidade e permanente com a realidade gloriosa de Jesus, ok? E aí no versículo 8 ele diz, sendo assim, nós caminhamos em confiança, ou seja, nós caminhamos em confiança de que nós vamos viver esse momento. Haverá um momento em que esse tabernáculo vai se desfazer e nós vamos receber um novo tabernáculo, uma constituição eterna. Haverá um momento em que este corpo, essa vida será revestida pela vida por vir da imortalidade que Deus tem preparado para nós, como já é demonstrada na vida do próprio Senhor Jesus. Então a gente anda aqui com essa confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui é que enquanto nós estamos vivendo aqui, nós estamos caminhando pela fé, com a convicção de que vai chegar o dia que nós vamos experimentar esse revestimento da nova natureza glorificada, e quando isso acontecer, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Enquanto não acontece, nós andamos aqui confiados pela fé de que haverá de acontecer. No entanto, quando é que isso vai ocorrer? Isso só vai ocorrer quando Jesus retornar a segunda vez em toda a sua glória, ok? E aí
o apóstolo Paulo deixa aqui, faz uma colocação aqui que talvez fique um pouquinho perdida para a gente, mas a gente tem que prestar bastante atenção no que ele está colocando aqui. Ele diz assim: e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Então, o que Paulo está colocando aqui para a gente é o que é que ocorre, o que acontece se nós morrermos, se esse nosso corpo se desfizer antes dele ser revestido pelo corpo da imortalidade. Ele diz, não tem nenhum problema, porque se isso acontecer, na verdade nós até preferimos que aconteça, ele diz, nós já estaremos na presença do Senhor. E nós vamos continuar agora, já na presença do Senhor, aguardando o momento em que nós vamos ser revestidos com a nossa nova habitação. Então, o verso 8 e o verso 9 está falando para a gente a respeito do que acontece, de acordo com o apóstolo Paulo, tem muitos outros textos dele que ele trata disso, mas isso está embutido aqui nesses 2 versículos, o que acontece com a vida daqueles que caminham pela fé aqui, nesse mundo, nesse tabernáculo, esperando serem revestidos do corpo glorificado, para estarem para sempre com o Senhor, se esse nosso corpo morrer antes disso acontecer. Em outras palavras, para trocar em miúdo fica mais fácil aqui para a gente. O que acontece com a gente se a gente morre agora? O que acontece com aquelas pessoas que já morreram crendo em Jesus? Onde eles estão? O que acontecerá conosco, com você, comigo, se eu morrer hoje, agora, nesse momento? Paulo diz, nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor. Mas é importante você entender que ele não está dizendo que nós estaremos com o Senhor já revestidos do corpo glorificado. Nós estaremos com o Senhor e continuaremos aguardando o momento em que seremos revestidos desse corpo glorificado, que acontecerá, como eu falei, na segunda vinda dele, quando então todos serão ressuscitados dos mortos. Então, se você ler alguns outros textos da Bíblia, Apocalipse e outros textos, você vai ver que se nós morremos crendo em Jesus, nós já estaremos na presença do Senhor, mas nós não estaremos desfrutando ainda da nossa nova morada. Essa nova morada, de novo, dentro do contexto aqui, diz respeito ao nosso corpo, ok? Não a uma casa lá no céu, ao nosso corpo. Nós não estaremos ainda desfrutando do corpo glorificado. Nós já estaremos diante do Senhor e por isso nós vamos continuar ali na presença dele, lhe sendo agradáveis. Nós queremos, por conta disso, por essa convicção, sermos agradáveis a ele, quer estejamos vivendo aqui e continuarmos sendo agradáveis a ele se nós partirmos daqui antes de sermos revestidos dessa nossa morada, desse nosso corpo glorificado, ok? E o apóstolo Paulo termina então essa sessão falando a respeito de um dos temas que muitas vezes a gente quer negligenciar ou algumas pessoas tentam fingir que não existe, um tema que é desconfortável para muitos, que tem a ver com o juízo eterno, com o julgamento eterno. Olha só o que ele fala no verso 10. Ele diz assim, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então eu vou reler isso aqui desde o verso 8. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição
de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Um dos temas que a Bíblia apresenta para a gente, e ela não é mostrada apenas pelo apóstolo Paulo, ela é ensinada inclusive pelo próprio Senhor Jesus, e Paulo ensina baseado naquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou, e o que o Antigo Testamento também nos ensina, é que haverá um dia em que todos nós aqui significa todos os seres humanos, aqueles que já viveram, aqueles que vivem, aqueles que viverão, todos nós vamos comparecer perante o tribunal do Messias. A palavra Cristo significa Messias. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal do Messias. Então, esse é um dos textos mais claros a respeito de que haverá um dia em que Deus, através do Messias, através da pessoa de Jesus Cristo, vai acertar contas com toda a humanidade. Toda a humanidade, sem exceção. Ninguém vai escapar desse dia. E Paulo deixa claro aqui que as contas serão acertadas em relação a dizermos para ele o que é que nós praticamos com a vida que ele nos deu. Veja só, pelas obras praticadas por meio do corpo. Ele está falando por meio do nosso ser. Quer seja o bem, quer seja o mal. Então nós seremos, sim, julgados por Deus, baseados naquilo que nós realizamos, baseados naquilo que nós fazemos. Aí, eu sei, alguns talvez já estejam dizendo assim, mas Ricardo, como é que é isso? Então a salvação é pelas obras? A salvação não é pela fé? A salvação não é pela graça mediante a fé? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Como é que é isso? Veja, sim, a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas isso não significa que a Bíblia ensine que nós não vamos prestar contas das nossas obras diante de Deus. Nós temos muitas vezes ensinado ou tomado como um ensino correto, um ensino que é incorreto nas Escrituras. A ideia de que se a gente aceitou pela graça a salvação, então não importa como nós vivemos, porque nós estamos salvos e ponto final. Bom, não é isso que as Escrituras dizem para a gente. As Escrituras dizem para a gente que nós vamos estar diante de Deus, e quando nós estivermos diante de Deus, diante do Messias, certo? O tribunal é o tribunal de Cristo. Jesus ensina isso também em Mateus capítulo 24. Ele fala que naquele dia o Senhor vai se assentar no seu trono, ele vai chamar as nações diante de si, vai colocar aqueles que separar uns para a esquerda, outros para a direita, ok? Jesus explica isso lá em Mateus, mas eu vou trabalhar aqui em Paulo. Então o apóstolo Paulo, baseado naquilo que a própria Bíblia, no Antigo Testamento e através de Jesus nos ensina, ele diz que haverá um dia em que todos nós vamos estar perante o tribunal do Messias para prestarmos contas a ele daquilo que nós praticamos com o nosso corpo, na nossa existência, na nossa vida. Então preste bastante atenção nisso, queridos. O corpo, a nossa vida, isso aqui joga por terra um monte de argumentos que as pessoas ultimamente usam, ok? Para querer justificar que podem viver as suas vidas do jeito que bem entender. Elas estão salvas, Jesus morreu por elas, então eu posso viver a minha vida na certeza de que Jesus me salvou e está tudo tranquilo. Veja, ou pessoas que dizem assim, não, eu escolho o que eu faço com o meu corpo, o corpo é meu. Então veja, se você acha que você pode fazer o que você bem entende com o seu corpo,
com a sua vida, porque ela é sua, então fique sabendo que o dono da sua vida estabeleceu um dia onde ele vai pedir contas para você de tudo que você está fazendo com a vida que ele te deu, com o corpo que ele te deu. Porque o corpo foi dado para mim e para você, a existência foi dada para mim e para você, para que a gente vivesse glorificando a Deus na nossa existência, e não para fazermos com ela aquilo que a gente bem entender, achando que Deus tem a obrigação de nos aceitar. Ele não tem. Ok, e aí agora fica mais ainda, né? A questão, bom, então como é que é isso? Nós somos salvos então pelas obras, pastor? Não, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ué, se nós somos salvos pela graça mediante a fé, então como é que nós podemos explicar isso que Paulo está dizendo aqui? Todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então eu vou te explicar o que é que acontece aqui. O que acontece aqui é que esse dia que está guardado para o futuro, ele já foi trazido para o presente, e esse julgamento já aconteceu na vida de todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ok? É isso que Paulo nos ensina. Paulo diz que esse juízo de Deus, esse decretar nesse dia, injusto ou justo, ele acontece na vida de qualquer ser humano que receba Jesus como Senhor e Salvador, quando ele se entrega a Jesus. Jesus viveu como um homem justo, Jesus morreu pelos injustos. Quando nós aceitamos isso, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, então a declaração justo, a declaração de justiça é dada a nós, que vai ser decretada lá naquele dia, ok? Nesse dia do juízo final, é antecipada e dada a nós aqui e agora, na nossa vida. Então, como eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus, Jesus, o Messias, adiantou o julgamento dele naquele último dia sobre a minha vida, para o dia em que eu me entreguei a ele como Senhor e Salvador. Aquilo lá, que vai acontecer lá, ele fez acontecer agora na minha vida. Ele olhou para mim, eu disse para ele: Senhor, eu sou um pecador, eu me arrependo da minha rebelião, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou, eu rendo a minha vida, eu submeto a minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, que o Senhor governe a minha vida. O Pai, mediante aquilo que o Messias fez, diz sobre mim: justo. Eu te declaro justo. Isso é o que Paulo ensina sobre justificação. E a presença, mais uma vez, a presença do Espírito Santo de Deus em nós é o que garante que essa declaração já foi feita, já nos foi dada, ok? A todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Agora, existe um outro ponto aqui, porque ele diz assim, que nós vamos receber, né, o que merecemos em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, você precisa entender que a declaração de justiça já foi decretada a todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso a salvação é pela graça, mediante a fé. Você já ouviu a sentença que vai ser dada lá no futuro, no grande dia do juízo. Você ouviu essa sentença agora, ela foi antecipada para você em Cristo Jesus agora. Em Cristo Jesus você é decretado justo, mas você também, quando é decretado justo, recebe o Espírito do Messias, para que agora você ande segundo as obras do Messias. E aí 1 João
Paulo trabalha muitos textos assim para nos ajudar também, Pedro, mas 1 João é um texto muito interessante para a gente estudar e ler e entender isso. João diz assim, que nós somos agora como ele é. Então veja, nós vamos ter o nosso corpo glorificado como o corpo de Jesus, mas João diz que agora nós já somos como ele é. Por quê? Porque a vida ressurreta de Jesus foi de fato colocada em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que se nós nascemos de novo, se nós cremos que Jesus de fato é o Senhor e Salvador da nossa vida, então nós estamos agora sendo habitados pela presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito da adoção, e o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a uma nova vida. Ele nos retira da vida da rebelião, ele nos dá poder para vivermos a partir de uma nova realidade, de uma nova existência. E se nós falharmos? Se nós falharmos, quando nós falhamos, quando nós praticamos o mal, nós já recebemos a sentença de que somos justos por causa de Jesus. Então, isso não vai ser cobrado de nós. Mas você não deve se enganar, ok? Não se engane achando que você está salvo se você não vive a partir da vida que o Espírito Santo de Deus embutiu em você, a vida ressurreta de Jesus que foi colocada em você. Há um monte de textos bíblicos que mostram isso pra gente. Eu não vou ter tempo de ler muitos deles aqui, mas eu quero mostrar alguns rapidamente para você, alguns textos aqui que o apóstolo Paulo apresenta para a gente, para você entender que a realidade de que você foi decretado por causa da graça de Deus pela fé na obra do Messias, justo, aquilo que vai acontecer lá no futuro, a sentença que vai ser dada lá no futuro já foi antecipada, já foi dada para você agora, e por isso você vai chegar lá no futuro com a certeza de que você vai ouvir lá no grande dia do juízo a mesma coisa que você já ouviu de Deus agora, ok? É marcada pela realidade de uma nova vida que nós passamos a ter. Então essa história que a gente vive advogando para justificar uma vida ainda dominada pelo pecado, de que nós temos duas naturezas, de que nós temos uma natureza santa, mas continuamos com uma natureza pecadora, então ora a gente vive em santidade, ora a gente vive pecando, isso é conversa que não é baseada nas escrituras, isso é argumento maligno para a nossa mente ser confundida e para a gente deixar de lutar pela vida de santidade que o Espírito Santo de Deus já nos concedeu e já está vivendo em nós. Então deixa eu mostrar alguns textos para você. Tito capítulo 2, ele diz assim, porquanto, verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, porque eu sou justificado por Jesus, eu sou declarado justo, a graça que me justificou é a graça que me dá um poder ativo para que eu viva agora, já de conformidade com aquilo que a vida de Jesus produz na minha existência, produz em mim. Outro texto, Gálatas capítulo 5, esse é muito famoso, muito conhecido, mas a gente trabalha com ele de forma distorcida. Vou qualquer dia, qualquer momento aqui eu e você, a Bíblia, estudar o livro de Gálatas, ok? Mas veja só, Gálatas 5, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguirão fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aí ele fala as obras da carne, e ele diz, entretanto, o fruto do Espírito e ele fala os frutos do Espírito, e ele diz, os que pertencem, verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, preste atenção nisso, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, se nós somos justificados, a justiça foi declarada sobre nós,
nós passamos a viver no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, então nós andamos nesse corpo aqui. Nós andamos no Espírito. Eu não estou dizendo que a gente nunca mais vai pecar, ok? Mas eu estou dizendo que sim, o pecado vai ter cada vez menos influência e menos força na nossa vida. Nós vamos desejar cada vez menos a realidade do pecado. Nós não vamos buscá-lo, nós não vamos flertar com ele, nós não vamos ansiar por ele. Quando esses sentimentos vierem, nós vamos saber que eles são enganos do pecado, eles são mentiras de Satanás, porque nós já estamos declarados justos e nós já temos a vida de Jesus habitando em nós pela presença do seu Espírito e nos conduzindo num novo estilo de vida. Um último texto, porque eu não tenho mais tempo aqui, que eu gostaria de mostrar para você, é 2 Timóteo capítulo 2, ele diz assim, verso 11, essa palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, quando Jesus morre naquela cruz, eu aceito a morte dele foi a minha morte. Ele está morrendo a minha morte, eu estou morrendo com ele, eu estou morrendo nele. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Então, se eu já morri com ele, eu vou estar vivendo com ele. Se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vou pular para o verso 19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus. Então só o Senhor realmente sabe quem de fato é dele e quem não é dele. Não é que eu digo que sou dele, não é que eu sinto que sou dele, só ele sabe. Agora, se só ele sabe, como eu sei que eu sou dele? Olha o que Paulo fala: e apartes da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que garante para mim, concretamente, nesse tabernáculo, nessa vida terrena aqui, que eu de fato pertenço ao Senhor, é que eu quero me afastar de toda injustiça. Por quê? Porque eu sou justificado, eu sou justo, eu fui declarado justo, eu sou a justiça de Deus, eu carrego a justiça de Deus na minha vida. Então, veja, as duas coisas não se eximem, ok? Por um lado, nós somos sim salvos pela graça, mediante a fé. Por quê? Porque lá na eternidade, naquele dia do juízo, Deus vai declarar para a gente se nós somos justos ou injustos. E a declaração que ele vai dar lá para a gente, ele antecipou sobre nós agora, quando nós nos rendemos a Jesus, porque ele, e só ele, é justo. Então, quando nós cremos nele, nós recebemos o carimbo de justificados. A declaração de Deus dada pelo Messias já foi emitida para nós hoje. Então, lá no dia do juízo, quando nós estivermos diante do Messias, ele vai falar sobre nós aquilo que ele já falou de nós agora. Ok? Espero que você tenha compreendido. Muito bem. Deixa aqui eu dar uma retrocedida aqui para dar um alô para quem já entrou e para ver aqui, eu vi aqui que já tem um monte de coisas aqui. Quero lembrar você que perguntas, respostas é na sexta-feira, ok? Muito bem, vamos ver aqui quem passou por aqui com a gente, entrou depois. Fala, Drica, bem-vinda. Sérgio, bem-vindo. Aquela achou engraçado meu exemplo de Gasparzinho aqui. Fala aí, Augusto, muito bem-vindo. Olá, Roberta, minha irmãzinha, muito bem-vinda. Fala, Viviane. Sim, Ana Kelly, sofismas que precisam ser quebrados. É isso aí. Pama, Eliane, seja bem-vinda. Raquel também, Aparecida. Léo, fala aí, reverendo Leonardo Dalla, bem-vindo, cara.
Fala, Tadeu, que legal que você está por aqui. Muito bom te ver, meu querido. Deus abençoe. O outro aí, ó, lá diretamente de Portugal. Tafarel. Beleza, cara? Legal? Muito bom te ver aqui. Deus te abençoe. Brígida escreveu aqui que Deus nos dê a perfeita compreensão sobre o julgamento no tribunal de Cristo. Senhor, nos ajude a viver uma vida que condiz com aqui o que nós pensamos acerca da salvação. Amém. Isso aí. Isso, por isso que o apóstolo dá um temor mesmo, grande. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós andamos aqui em temor. Gustavo, reverendo Gustavo aí com a gente, bem-vindo. Olá, Felipe, Melissa, minha prima aí, olá. Bem-vinda, Pastor Wellington, seja bem-vindo também. Daniel, bem-vindo com a gente aqui. Olá, Isabela, seja bem-vindo também. Johanna, seja bem-vindo. O Gustavo, quebrou os que vivem mais pela confissão de fé temática de nossa natureza pecaminosa tão somente. Pois é. Isso é dito lá, mas isso não é dito nas escrituras, hein? Daiane, seja bem-vinda também. Ok. Amém, gente. Beleza, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. 7h30, estamos encerrando a nossa live aqui. Eu espero você amanhã para a gente continuar o capítulo 5, beleza? Beijo no teu coração, bom descanso, fui.